Porque na casa do Senhor flui bênçãos. Na casa do Senhor tem cura. Na casa do Senhor tem milagres. Na casa do Senhor você se sente bem. É a casa do Pai. Amém? Amém? Eu quero agradecer você que conseguiu vencer e estar aqui hoje. Porque eu sei que é uma luta. É uma luta para o pastor também, é uma luta para os obreiros, é uma luta. O grupo de louvor está aqui, ensaiando, preparando. Os pastores preparando a palavra, os obreiros da porta. É tudo com esforço, irmão, não tem nada fácil. Mas é assim que tem que ser para que a palavra flua, para que a obra flua. Amém? Eu vou, em nome do Senhor Jesus, pela graça do Senhor, nessa manhã, falar das torrentes de águas purificadoras. Amém? Está registrado no livro de Ezequiel. Mas eu, estudando a palavra, pastor, vendo a palavra, analisando a palavra, me fez lembrar uma história. Se a igreja me permitir, eu gostaria de contar a história para vocês. Inclusive esses dias, há pouco tempo aí, eu falei com a Alessandra. Eu contei a historinha para ela, mas eu contei minha resumida. A historinha diz assim que havia um grão de areia. Um grão de areia. Um minúsculo grão de areia. E esse grão de areia, ele tinha um desejo muito forte. Muito forte. Ele queria estar lá no alto da montanha. E esse grão de areia ficava no pezinho da montanha. E ele olhava para a montanha, eu queria ir aí. Mas não dá para você vir aqui. Então me fala, o que você está vendo? Para eu saber também. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Como que é o mundo aí em cima, daí de cima? Ô grãozinho de areia, para de me importunar. Não está vendo a minha diferença de você? E aquele grãozinho de areia almejava aquilo que ele queria. E um dia bateu uma ventania tão forte, um vento tão forte, que juntou aquele grãozinho de areia e jogou no meio do mar. E o grãozinho de areia afundou. Estão acompanhando o grãozinho de areia, irmãos? E o grãozinho de areia afundou. E pior ainda, ele caiu dentro de uma concha que estava aberta. E ali ele ficou triste e começou a chorar. E aquela lesbinha que fica lá dentro da concha falou: o que está acontecendo? Por que você está tão triste? Por que você está chorando? Aí ele contou a história dele, o desejo dele de estar na montanha, e o que aconteceu com ele, e veio o vento, e contou. E a lesbinha ali começou a ter dó dele também, começou a chorar junto com ele. E ficou ali, chorava com ele. Toda vez que ela lembrava da história dele, se entristecia com ele e chorava junto com ele ali. E chorava. Mas a palavra nos diz que o choro dura uma noite, né? Mas a alegria vem. E um belo dia, os caçadores de ostra, mergulhando, desencravaram aquela ostra e trouxe para cima. Quando abriram aquela ostra, ficaram admirados. Nunca viram uma pérola tão grande, tão bonita. As lágrimas daquela lesbinha ia impregnando no grãozinho de areia. E foi enfeitando ela, deixando ela bonita. E ficou aquela pérola maravilhosa, extraordinária. Diferente das outras, pastor, era diferente. E aquela pérola foi vendida para um joalheiro, e ele fez uma coroa para um príncipe, e colocou em destaque aquela pérola, que era muito bonita, na coroa do príncipe. E aquele príncipe era aquele príncipe que gosta de viajar.
Ele viajava pelo mundo inteiro, subia as montanhas, lugares mais altos, os Alpes, e o grão de areia estava lá, vendo tudo, observando tudo. Não importa a posição que você está nesse mundo, como você se sente nesse mundo, Deus é poderoso para transformar, para mudar a tua história, para mudar a tua história. Deus muda, creia, amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por que eu contei essa história? Vamos lá, em Ezequiel, livro de Ezequiel, no capítulo 1, vamos ler do 1 ao 3, diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quedar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Esteve quem? A mão do Senhor. Amém? Quem era Ezequiel? Ezequiel era um jovem. Ele vivia em Jerusalém, cresceu ouvindo a palavra, aprendeu com Jeremias, ouvia as pregações de Jeremias, e ele tinha algo especial nele. Ele era descendente da vara, do tronco de Arão, como o pai dele, Buzi, era sacerdote, e com o tempo, ele seria sacerdote também. E era o desejo de todos queriam ser sacerdotes, mas nem todos podiam ser, somente os que eram escolhidos e chamados para isso. E desde Arão, na verdade, e ele se preparou, a vida inteira ele se preparou, e com 25 anos, que já estava próximo já dele entrar para começar a academia, pastor, ele ia começar a fazer academia de sacerdote. Mas por que academia? Porque o sacerdote é uma pessoa que tem que ser instruída, e tem uma alta posição, e ele tem que estar preparado para ser sacerdote. E o que ele tem que saber? Ele tem que conhecer veterinária, conhecer de animais, para analisar o cabrito, o carneiro, o cordeiro, o boi, os animais que é trazido a ele tem que conhecer. Se tem alguma doença, se tem alguma íngua, alguma coisa diferente daquele bicho, porque não poderia ser apresentado no templo. Ele tem também que conhecer as leis, o Pentateuco, os mandamentos do Senhor ali dos 5 primeiros livros de Moisés. Tem que conhecer também as leis civis. Então ele era um advogado, ele era um médico, conhecia medicina, porque é ele que atestava se uma pessoa era leprosa ou não. Amém? Levava a pessoa doente lá, ele analisava, havia uns 30 tipos de lepras. Ele que analisava se aquela lepra era contagiante ou não. Se fosse, ele assinava que aquela pessoa era impura, ela tinha que ficar afastada das demais pessoas, tinha um lugar próprio para ficar. E o sonho de Ezequiel era esse, ele ia ser sacerdote. Ele nasceu para ser sacerdote. E você tem um sonho? Qual é o seu sonho? O que você gostaria de ser que você não é ainda? Eu tinha um sonho quando era jovem. Vou contar meu sonho. Eu desejava ser um advogado. Eu queria ser advogado. Mas, pela minha desobediência, por não conhecer a palavra, por tudo, então não deu certo. Mas eu sempre digo que hoje em dia, se eu tivesse pegado
a direção certa, eu seria um juiz. Seria um juiz. Mas não deu. Mas eu sou um servo do Senhor, um sacerdote, pastor, e prego a palavra. O Senhor muda a situação. Amém? E Ezequiel foi levado, com 25 anos, ele foi levado cativo. O rei da Babilônia invadiu Jerusalém. Na primeira leva, ele levou Daniel, Sadraque, Abednego, né? Depois, passado um tempo, ele voltou. Levou mais 10.000. E nesses 10.000, estava Ezequiel no meio, prestes a iniciar a academia dele. E ele foi junto. Imagine a tristeza dele. Foi o que eu falei da areia. Imagine a tristeza dele. Ele ia ser o sacerdote. Agora estava lá amassando barro nas margens do rio Quedar. Escravo, junto com os cativos. Preso ali. Escravo praticamente. Mas o que aconteceu? A mão do Senhor veio sobre ele. A mão do Senhor veio sobre ele. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto do rio Quedar, e ali estava sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que vi um vento tempestuoso vindo do norte. E ele já começou a ter visão já. Aquele vento que ele viu era a Babilônia invadindo Jerusalém, destruindo tudo, acabando com tudo. E o que aconteceu? Ezequiel foi chamado para ser, não sacerdote, mas para ser profeta do Senhor. Para ser profeta. E nós vemos aqui no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Amém? Amém? Então, qual que era o problema? Por que Deus permitiu acontecer o que aconteceu a Jerusalém? Permitiu a destruição do templo. Por quê? Ele mesmo diz, por causa da idolatria, por causa da desobediência. Ele sempre mandou profetas, ele sempre falou o que era correto, deu a lei a Moisés, e o povo fazia questão de ser desobediente, não aceitava. O povo não aceita a palavra, o povo não aceita o que é falado. Está aí os grupos na rua aí, nós estamos orando, levando o folheto, levando a palavra. As pessoas são rebeldes, as pessoas viram a cara, acham ruim. E aqui não era diferente. Só que tinham, porém, a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. E o que ele falasse era estar falado. Não se importa não se eles olham feio para você. Não acha ruim não, porque eles vão achar ruim mesmo. Mas faz o seguinte. Pega a minha palavra. Pega esse fogo. Pega esse. Glória a Deus. Pega esse rolo, estendeu a mão, pega esse rolo, o rolo do livro. E ele pegou aquele rolo. Diz assim, vamos ver lá, está no versículo 8, que é melhor para a gente entender. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo.
Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendeu para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações, suspiros e ais. E ele pegou, deu 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e me deu a comer o rolo. E disse-lhe: filho do homem, dá-me de comer ao teu ventre. Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como o mel. A palavra, ele comeu aquela palavra. E ele viu, quando ele se alimentou com aquela palavra, que era doce como mel, ele viu, ele começou a sentir como Deus se sentia de ver todo aquele povo ali rebelde. Ele sentia igual. O profeta sentia na pele o que Deus sentia. Ele foi chamado para pregar, não para ser sacerdote lá em Jerusalém, no meio daquela desobediência toda que estava ali. Não, ele foi chamado para pregar aos cativos da Babilônia, a um povo que já estava sendo punido ali pela desobediência. E ele pregava a palavra, ensinava, dizendo que vai chegar uma hora que o Senhor vai tirar eles ali. A promessa é 70 anos, Daniel falou, 70 anos vocês vão ficar na Babilônia. Não adianta não, pode clamar o que quiser aí, mas 70 anos vocês vão passar na Babilônia. Não tem conversa, vocês erraram e vocês vão ficar aí. Mas Deus é Deus, né? Deus é misericórdia. O nosso Deus é nosso Pai. Por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha falhado na tua vida, se você se achega a Deus e pede perdão, Ele te perdoa e transforma a tua vida. Aleluia. Eu falei assim, eu não vou falar do meu testemunho hoje, pastor. Eu não vou falar do meu testemunho. Da forma que eu cheguei na igreja, o Senhor transformar a minha vida, mudar a minha vida, do jeito que mudou. É só Deus para fazer isso. Só Deus, não tem como não se emocionar, não tem como sentir aqui. Eu vou falar agora, mas depois eu vou repetir essa palavra. Quando eu cheguei na casa do Senhor, eu senti algo diferente. Mesmo embriagado, mesmo da forma que eu estava, o Senhor foi tão misericordioso que colocou a sua mão sobre mim. E aquele mal me tirou, me libertou. E daquele dia em diante, eu já queria mais. Eu falei, peraí, o que é isso que está acontecendo na igreja? Que barulho, que som é esse? Era o som do Espírito Santo na igreja. Era o som do Espírito Santo na igreja. Você pode dar glória a Deus, igreja? Era o som do Espírito Santo na igreja, línguas estranhas falando. Irmãos batendo palmas, irmãos dançando e falando em línguas estranhas. E aquilo foi mexendo num bêbado. Bêbado. E aquela língua estranha foi entrando em mim, foi mexendo em mim, trabalhando em minha vida. Eu bebi daquela água que estava jorrando aquele dia ali, pastor. E aquela mesma água está aqui hoje, porque ela permanece, ela continua, essa água continua, ela flui do trono de Deus. Essa água flui do trono de Deus, não flui do profeta, não flui do pastor, não flui do grupo de louvor, não flui. Ela flui do trono de Deus e ela é contínua. E ela jorra. O que você precisa do Senhor? Aleluia. O que você precisa do Senhor, igreja? Não perde a oportunidade, você está na presença do Senhor, essa água está jorrando. Essa água está jorrando aqui. Beba dessa água, se banhe nessa água, fique à vontade nessa água. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo.
santo é o Senhor. Nós vemos, irmãos, que no capítulo 1, verso 1, a palavra diz que abriu os céus. Abriu os céus. Naquela situação que ele estava ali, naquela escravidão, amassando barro, os sonhos destruídos, o sonho acabou. Os céus se abriram sobre ele. A palavra diz que Isaías também viu os céus abertos. O Senhor Jesus viu os céus abertos. Estevão viu os céus abertos. João e Patmos viu os céus abertos. Quando você vê os céus abertos, as coisas mudam. Ele acredita que naquele momento fala assim: acabou meu cativeiro, estou liberto. Eu quero ler com vocês lá em Ezequiel, no versículo 40. Mas antes, não precisa colocar na Bíblia, não. Quero lembrar um fato ocorrido em Ezequiel, que todos os irmãos devem lembrar. Em Ezequiel 37. Está colocando não. Ezequiel 37. O Senhor levou Ezequiel a um vale. E naquele vale estava cheio de ossos. Ossos humanos. E a palavra diz que eram ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos, já estavam quebrando, tão seco que estavam. E ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel: tu o sabes, Senhor. Tu o sabes. Então, profetiza sobre ele. Abra a tua boca e profetiza. Fala para vir carne, fala para vir nervos, fala para vir pele sobre esses ossos. E Ezequiel abriu a boca como profeta de Deus que ele é e profetizou: ossos secos, venha carne sobre ti, venha pele, venha ossos, venha nervos. E ali um osso começou a se juntar com o seu próprio osso, que estava espalhado, e foi se juntando, formando um esqueleto, e a carne começou a vir para cima, e começou a nascer carne, começou a nascer músculo, nascer pele, e cobriu, e era uma multidão de corpos jogados ali. E o Senhor pergunta: poderão esses corpos viver? Não sabe, Senhor? Profetiza o Espírito sobre esses ossos, sobre essa casa, esses corpos. E ele abriu a boca e disse: venha dos quatro ventos da terra o Espírito sobre esses corpos. E ali aqueles corpos foram cheios de vida. E o Espírito entrou nele, fez se colocar em pé e fez um exército. Aleluia! Um exército de homens ali. Aleluia, Jesus. Isso é que eu vou fazer com a casa de Israel. Eles dizem que já estão sepultados, eles dizem que acabou tudo. Eu vou transformar tudo isso. Eu vou tirar eles da sepultura e vou fazer eles voltar para Jerusalém. Aleluia! Oh, glória a Deus! É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Eu cheguei na igreja pele e osso. O Senhor colocou carne no meu corpo. O Senhor me deu saúde, transformou a minha vida e deu demais, deu o Espírito dele, que ele diz: eu daria o meu Espírito para você. Ei, oh, glória a Deus, aleluia. Vamos lá? A restauração do templo, os atos e os vestíbulos. Vamos ver só o primeiro versículo, então nos alongamos. No ano 25º do nosso cativeiro, 25 anos já estava na escravidão. No princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel.
E me pôs sobre um monte muito alto, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como um edifício de cidade, para a banda do sul. E havendo-me levado dali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão, e uma cana de medir, estava em pé na porta, e disse-me: homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar fosses tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto tu vês. Aleluia. E ele começou a ver o novo templo. E ele andava e via aquele templo extraordinário. Ainda nós falávamos, era um templo que não foi como o templo de Zorobabel, não foi como o templo de Salomão, não foi como o templo de Herodes, era um templo espetacular, tremendo, algo extraordinário. Ele olhou, andou e viu os quartos, as câmaras, e andava lá dentro e via, e ficava admirado. E a palavra diz lá em Ezequiel 47. Depois disso, incrível, pastor, Ezequiel foi levado até a cozinha lá, onde era feito cozido os sacrifícios, os manjares, as coisas, e era enorme. Aí diz, e depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas debaixo de um umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. As águas saíam debaixo do altar. As águas fluíam debaixo do altar. A visão que Ezequiel estava vendo. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas à banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, mediu 500 metros. Pegou a terra? O irmão fica se deliciando, é uma vez. Fica se deliciando com a palavra. É assim que você tem que fazer. Você tem que comer a palavra. Você tem que comer ela, você tem que se alimentar dela. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu 500 metros, e entrou nas águas, e ia acompanhando, as águas estavam no tornozelo dele. Mediu mais 500 metros, e ele andando, as águas estavam nos joelhos dele. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, agora que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E ele estava deitado, estava andando deitado. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, e não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que não se deviam passar a nada. Não se deviam, águas que se deviam passar a nada, ribeiro pelo qual não se podia passar. Então, chegou um tanto de água que não dava mais para andar. E ele estava fora, ele não entrou na água, ele viu do lado de fora, que tinha que nadar naquelas águas. Mas ele não entrou na água. Ele não entrou na água. Muitas vezes nós estamos na obra de Deus, na igreja, dormindo, cochilando, né? Andando só com
calcanharzinho na água só. Não quer sair daqui, não, pastor. Está gostoso, só um pezinho, só. Sem compromisso. Só aqui, ó. Só aqui. Mas não quer compromisso com a igreja. Só aqui. O Senhor fala assim, vem, é Ele que manda você. É Ele que manda. Amém? Não é você que fez, não. É o Senhor que manda você. Vem, anda mais um pouquinho. E andou, mediu mais 500 metros e a água estava no joelho. Ah, que bom, né? Já estou na unção já, né? No joelho a água. E mediu mais um pouquinho, estava nos ombros. Já não dava mais para andar na água. Não dava pé, já tinha medo. Agora deu medo, né? Aqui a pessoa fica com medo. Não, aí não dá para não. E é nessa hora que o Senhor faz você. Vem, mergulha nessa água. Mergulha nessa água. Não é só para molhar o pé, só o joelho, não. Não é só para ficar com a água aqui, não, inconfortável. A piscina que a gente vai, passar água, a gente está aqui só. Porque é tudo velho, né? Nem onde vem com a água no peito. Vira e mexe, a gente escorrega o e tem que correr lá o solamento para catar. Mas são águas para nadar, para mergulhar. E essas águas, se você continuar lendo, ele disse, viste, filho do homem. Então, e me levou e me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu a margem, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Esse rio é o rio do milênio, né, pastor? Rio do milênio. Vai ter toda a qualidade de frutos. As folhas servem para curar. As folhas das árvores servem para curar. A água que desce, ela vai de encontro ao mar morto. O nome já diz mar morto. E traz vida. E traz vida. O mar que está morto vai viver. Vai dar peixes em abundância. Muito e muito, muito peixe. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a palavra? Para você é suficiente ficar só com os joelhos molhados? Tem gente que chega na igreja, fica a vida inteira só com o joelho molhado, só com o calcanhar molhado. Não sai daquilo, pastor. 30, 40 anos na igreja, o calcanhar molhado, só com o pezinho molhado. Não fala uma palavra com o irmão, uma palavra da Bíblia, não sabe ler, não sabe passar uma mensagem. Não é batizado com o Espírito Santo. Acha estranho ainda quando alguém fala em língua estranha. Eu não sei o que é isso, não. Eu não acredito nisso, não. Mergulha para você ver. Mergulha. Se você não vai sair pulando e gritando e falando em línguas estranhas. Mergulha nessa água. Esse rio está descendo aqui, ó. Está descendo aqui, ó. A gente devia falar que nós temos que subir degraus espirituais. Aqui o negócio é diferente. A medida era a mesma. Só que conforme você ia andando, você ia descendo. O nível era outro. O nível é outro. Você tem que descer. E desce. E desce. E a água vai subindo. Vai subindo. Vai subindo. Você desce. Você não sobe, mas você desce. O Senhor Jesus disse: quem quiser ser maior que o outro, né? Seja menor. Quem for como uma criança, esse é o meu reino. O irmão pregou sobre Naamã. Teve que descer, né? Desceu do cavalo.
desceu da prepotência dele de ser general, de ser o maior na Síria, foi descendo. Agora você desce com água lamacenta, vai, no Jordão. Desce. E mergulha nele aí. Uma vez. Nada. Imagina que não está o coração daquele homem mais. Mas imagina também que não estava a fé dele. Porque ele obedeceu. Ele obedeceu. Segunda vez, terceira vez. Como você fica? Você tem pedido o que a Deus? Você tem procurado o Senhor? Você tem pedido ao Senhor? Que você não recebeu ainda? Você já está nervoso já, que não recebeu. Né? Você está nervoso já, não? Tem pedido tanto isso? Não acontece nada? Já está duvidando de Deus ainda, já está blasfemando já. Terceiro, quarto, sétimo mergulho. Ele sai com a pele como a pele de um bebê, sem lepra nenhuma. É assim que o Senhor faz, irmãos. É assim que o Senhor faz. Eu estava sentado ali, eu estava lembrando, até eu fico com de falar, acho que é, mas o Senhor está me curando. E eu estava ali, estava lembrando, eu pregando de cura divina, pastor. Uma ferida aberta na minha perna. Eu fiquei com a perna no alto, não dava para pisar no chão. A ferida aberta na perna. Jesus cura, Jesus te liberta, e ele é, né? E eu com a perna no alto, não dá nem para tocar no chão. Tanta dor. Está curada, sarada. Tipo de enfermidade que eu vejo pessoas que tinham antes de mim continuam com a enfermidade e não sabem. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, curou minha perna. Sarou. E Ele quer te curar. Ele quer te sarar. Mas tome uma atitude. Tem que descer essas águas. Ficar no rasinho é fácil. Caminhando rasinho é fácil. Você não faz esforço nenhum. Aqui, vou para a igreja hoje, amanhã não vou, depois. Não tem esforço. Mas começa aí. Vou todos os dias. Vai estar mais em cima já. Agora tem como pastor, eu tenho compromisso na igreja, pastor. Me chama para fazer alguma coisa aí. Já é diferente. Aí o Senhor fala assim, não quer mesmo, hein? Você está querendo, meu pastor está ajudando, a pessoa quer, né, pastor? Calma um pouquinho. Eu fiquei 20 anos de porteiro na igreja. E gostava de ficar na porta. Eu gostava de ficar. Aí não, esse porteiro é muito feio, invocado. Esses vários eram muito feio e invocado na porta. Escutando as pessoas da igreja. Aí já achava esse porteiro bonito, estou na porta. O porteiro foi um dia, 2 dias, não dá para mim não. Punha outro. Aí estava o feio mesmo ficando na porta. Glória a Deus, você é feio, né, pastor? Glória a Deus, você é feio. Ficava lá, acho que até o diabo corria do bicho. Depois de 20 anos, fiz teologia, estudei teologia, me esforcei. Depois continuei na porta. Aí um dia eu falei, pastor, acho que o pastor achar que está na condição de eu visita pastor, pastor que sabe. 1 ano de experiência, mais 1 ano. Mais 1 ano de porta ainda. É assim, irmão. Encontrei a pessoa que orou por mim, no dia que eu entrei na igreja. O que é? Você é diácono ainda, meu? O que está acontecendo? Você estacionou? Sim, o pastor Fernando. Você estacionou? Vai ficar só aí? Não? Já deu uma puxada de orelha. Não, estou. Ah, tá bom. Tá bom, tá na preparação já, né? Há quantos anos já também? Mas é assim. Na obra do Senhor não tem que ter pressa. A água é do Senhor. É o Senhor que te chama. É o Senhor que faz a obra. Viu? É o Senhor que faz. Excelente coisa é estar na presença do Senhor. Mas para ser usado pelo Senhor tem esforço. Tem esforço. O pastor me convidou a minha esposa, para ir na casa dele, no apartamento novo dele, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Ele mostrou tudo, mostrou a casa.
fica ali. Aqui é o meu escritório. Tem livro para todo lado, tem coisa para todo lado. A mesa cheia de livro aberto. Aqui é meu escritório. Tem que estudar. Tem que aprender. Para poder falar. Ficar só com o pé na água, só com o joelho, só com o ombro, não é suficiente. Você tem que querer mais. Querer mais o Senhor. Querer mais e mais e mais. Na profundidade você tem que fazer força. Você tem que se esforçar. Você tem que se mover. Você tem que nadar, senão você se afoga. Se afoga também, pastor. Quem entra nessa água aí não sabe nadar, se afoga, meu. Está cheio de igreja fechando, um pastor fechando, indo embora aí, está afogando. Se afoga, pastor. O pastor sabe nadar, né, pastor? 30 e poucos, 30 anos na cacetada. O pastor sabe nadar, e não é fácil não. Tem hora que a água fica pesada, você tem que sair, você tem que subir. Aí você dá uma boiadinha para dar uma aliviada, né? Tira 2, 3 dias de férias, né? Para dar uma boiadinha aqui para na folga. Mas é com esforço. Porque é com esforço que você vai viver o novo. É com esforço que você vai viver o extraordinário de Deus. O Senhor te chamou para viver o extraordinário. Não é privilégio só de um e de outro, não. O rio, ele está fluindo. Ainda há pouco foi cantado por o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo. A água está descendo, está fluindo. Amém? Está fluindo a água aí. Tome dessa água, se banhe nessa água. A água do Espírito Santo de Deus. Se banhe nessa água. Seja transformada a tua vida. Meu irmão, eu digo uma coisa. Eu entrei sujo nessa água. Cheio de coisa ruim. Cheio de demônios. Cheio de sujeira física. Sujeira na mente, sujeira no coração. Mas eu tomei desta água. Eu bebi desta água, me banhei nesta água. Você que quer um pouco mais do Senhor, vem aqui na frente. Ó. Eu convido a igreja, ó, vem aqui na frente. Você que não se conforma só com o pé na água, não, vem aqui um pouquinho. Vem mais próximo dessa água que jorra do altar aqui, ó. Queira dessa água, igreja. Você não sabe o que é isso? Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Tem gente bebendo dessa água, igreja. Beba dessa água. Aleluia! Glória a Deus!